Olá, ela é especialista de conteúdo no Nubank Serviços Financeiros, atuando na criação de conteúdos para o blog Fala Nubank. Jornalista formada na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2018, trabalhou na Rádio CBN produzindo os programas CBN Brasil, CBN Sustentabilidade e CBN Gerações. Também na CBN, participou da equipe de criação do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, onde fez roteiro, locução e produção. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Érica Paixão. Olá, Érica, que bom revê-la. Fiquei muito feliz com o seu convite, obrigada. Que bom, eu fico muito feliz de rever. Eu acho que você não voltou mais para a universidade depois de 2018. Não voltei mais. Teve uma ocasião que até a gente conversou e eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos do curso, mas foi verdade. Online? Ainda foi online, foi ainda nesse contexto de pandemia, então acho que voltar aqui e ver o estúdio, ver as coisas que mudaram é a primeira vez. Por que você foi fazer jornalismo, Érica? Olha, o jornalismo veio meio que assim de uma paixão, acho que uma coisa até meio da infância, assim. Quando eu era mais nova, influenciada pelo meu pai, eu ouvia muita música, consumia muita música e era uma época em que a MTV ainda era uma referência para quem queria fazer jornalismo musical, né? Para quem tinha esse sonho. Então eu assistia aqueles programas, via aqueles DJs falando de música e de coisas que me interessavam e eu pensava, acho que eu quero fazer isso, acho que ia ser muito legal fazer isso em algum momento. Só que assim, a MTV morreu, o mundo mudou e eu acho que esse sonho foi ficando um pouco adormecido à medida em que eu fui crescendo e percebendo que, sei lá, que talvez as coisas fossem mais difíceis, né? Talvez chegar nesse lugar fosse mais difícil. E aí eu escolhi jornalismo meio que por surpresa, porque quando chegou a hora de fazer a escolha para entrar na universidade, eu fui por um caminho meio que mais fácil, pensei, o curso de jornalismo talvez seja muito concorrido, eu sei que se eu não conseguir uma bolsa de estudos, talvez eu não entre na universidade, então vou tentar cursos que sejam mais fáceis, entre aspas, né? Que eu imaginava que, na ocasião, eu fosse entrar com mais facilidade. E aí fiz o vestibular, fui surpreendida pela minha nota do Enem, tirei uma super nota que me deu a possibilidade de estudar aqui. E daí foi não, se eu conseguir, acho que é um sinal do universo de que esse é o caminho, eu vou lá e vou seguir minha intuição e vou tentar fazer, enfim, minha vida e construir uma carreira dentro dessa profissão. Já era algo visado a Universidade Mackenzie, não? Não, nesse sentido eu acho que foi até o Mackenzie que me escolheu, porque foi isso. Eu tirei uma nota no Enem que foi boa e era exatamente a nota que eu precisava para entrar no Mackenzie como bolsista do ProUni. E aí, nesse sentido, assim, eu sempre cito o ProUni como uma coisa que mudou minha vida, um divisor de águas, assim. Acho que eu sou muito fruto de um programa social que deu certo, porque eu acho que se não fosse essa oportunidade, talvez eu não tivesse conseguido entrar na universidade. Então, foi meio que por isso, assim, que eu escolhi o Mackenzie ou o Mackenzie me escolheu. Já que você citou o ProUni, você acha que o ProUni ajudou na diversidade? Eu acho que sim, porque na mesma geração que eu, entraram muitos outros alunos que também eram bolsistas, que também eram cotistas, né? Porque a gente entrou pelas cotas afirmativas raciais. E eu acho que isso ajudou muito. E assim, não falo nem só do curso de jornalismo. Eu lembro que na época eu também fiz parte do Afromac, né? Que era o coletivo de alunos negros do Mackenzie. E dentro do coletivo a gente percebia que tinha muita gente que também era bolsista. E aí eu acho que, falando da minha geração, da experiência que eu tive aqui, isso foi assim muito importante para trazer mais diversidade, para que esses alunos que talvez não tivessem condição de pagar pela universidade pudessem estar nesse espaço também, sabe? Acho que é muito uma coisa de oportunidade. A ProUni deu oportunidade para que a gente ocupasse esse espaço também. O Afromac é uma das atividades que podemos dizer externas, né, à sala de aula. Que outras atividades você desenvolveu aqui? Ou seja, porque imagino que o Afromac deve ter ajudado na sua formação. Que outras atividades te ajudaram na formação? O Afromac ajudou muito na minha formação porque eu tive contato com outros alunos que eram parecidos comigo, então a gente podia trocar nossas experiências, a gente podia falar das coisas que a gente estava vivendo, a gente podia se engajar em mudanças que a gente achava que eram necessárias para a universidade, mas eu também participei de um projeto aqui que foi muito legal, eu não vou lembrar o nome, mas era um projeto em que a gente teve a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro na Olimpíada de 2016 para acompanhar alunos intercambistas dos Estados Unidos que estavam aqui para cobrir as Olimpíadas. Então foi um desses projetos que, eu sempre penso, cara, se eu não estivesse no Mackenzie naquele ano, naquela hora, com aquela oportunidade, eu também não teria ido para o Rio, talvez não tivesse conhecido essas pessoas. Foi uma coisa que me abriu muitas portas fazer parte desse projeto, porque eu também conheci outras pessoas que estavam já no mercado,
conheci outros estudantes de outros lugares, pude trocar experiências com eles sobre o fazer jornalismo fora do Brasil. Então foi tipo uma coisa totalmente diferente assim do que eu estava acostumada e que me abriu muitos caminhos, sabe? Era uma atividade complementar na época, Isso, né? era uma atividade complementar. Eu lembro que na volta a gente precisava também escrever uma reportagem, fazer uma reportagem sobre como foi a nossa experiência. E eu fiz um paralelo na ocasião sobre tipo as periferias de São Paulo e as periferias que a gente tinha no Rio de Janeiro, né? Porque eu sou de Francisco Morato, que é uma cidade na região metropolitana de São Paulo, enfim, uma periferia de São Paulo. E eu achei que ia ser interessante fazer esse paralelo entre a realidade que eu tinha aqui com a realidade que eu encontrei lá. Então foi muito, muito bom ter feito parte desse projeto. Sendo lá de Francisco Morato, como você já disse, da periferia, sendo uma aluna ProUni, imagino que você tenha entrado com a cabeça no jornalismo meio que social. Sim. Acho que essa coisa de fazer música foi uma coisa que ficou na infância, que me despertou interesse pela profissão, mas quando eu entrei na universidade, daí o foco já era totalmente outro. Porque eu acho que era um momento também em que os alunos negros, acho que as pessoas negras estavam muito que, não sei, acho que inspiradas pelo momento, pelas lutas Turbulento sociais. momento que a gente estava passando, né? Exato. E aí foi um momento em que eu, sei lá, parei de alisar o cabelo, deixei ele crescer, passei a me reconhecer como uma pessoa preta, porque eu acho que isso também era uma coisa que eu não fazia até então, não me percebia até então. E entrei no curso querendo falar sobre isso, falar sobre diversidade e inclusão, e querendo fazer a diferença na sociedade com o jornalismo. Então, essa foi uma coisa que me motivava muito, assim, e que em toda a minha trajetória na universidade esteve muito presente. Eu lembro que, inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso, isso foi uma coisa que apareceu. Falar de diversidade era uma coisa que era natural para mim, porque me tocava, mas eu também sentia que eu podia fazer a diferença a partir das escolhas dos personagens, das vozes que eu procurava amplificar nas matérias que eu fazia, sabe? Você acredita que você conseguiu esse espaço dentro de sala de aula? Eu acho que sim. Eu acho que foi... Em alguns momentos era difícil, assim, porque o número de alunos negros sempre foi minoritário, né? Eu acho, apesar da nossa turma ter um grande número, que eu acho que eram, sei lá, 7 ou 8, ainda era pouco diante de todas as pessoas que estavam ali. Então, eu sempre sentia que a gente estava, assim, causando um incômodo, mas que isso era bom, sabe? Por causa das pautas, talvez? Sim. E talvez... E também uma coisa que eu acho que acaba sendo ruim é que sempre acaba recaindo sobre os alunos negros essa pressão de falar sobre essas coisas, de levantar a voz quando alguma situação de racismo acontece. E às vezes a gente fica tão fragilizado ou é tão pego de surpresa por essas coisas que também era difícil. Então eu sinto que a gente conseguiu fazer barulho, mas também era difícil ter que lidar com isso às vezes, sabe? Porque é isso, tem dias que você só Isso quer acontece falar. na sociedade de forma geral, né? A sua Exatamente. colega Amanda, que eu conversei aqui, falou assim, eu não sou wiki preta. Exatamente. E aí é isso, às vezes a gente só quer estar lá assistindo a aula como qualquer outro aluno, mas às vezes precisa levantar a voz ou precisa ser a pessoa que vai ter uma opinião divergente, porque são coisas que nos afetam diretamente. E são coisas que às vezes só a gente percebe. Então, por mais que seja cansativo, às vezes a gente precisa também estar nesse lugar. Então, a gente está o tempo inteiro, como pessoas pretas, numa sociedade que é racista, tendo que lidar com essa dualidade, sabe? De tipo, vou me posicionar, não vou me posicionar, mas eu não queria ter que me posicionar, mas preciso, sabe? Então é complexo, mas eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo lidar melhor com essas questões. Falando da sua formação técnica, Érica, eu tinha certeza, assim como outros professores, que você tinha uma tendência enorme para o rádio, e a gente não se enganou porque você foi para a CBN. Isso já era algo que você percebia dentro do curso? Não era algo que eu percebia e foi também uma surpresa, assim. Eu gostava muito de rádio e gostava muito de podcast. E aí, e também foi um momento em que os podcasts acho que estavam ficando mais fortes no Brasil e eu, de algum modo, soube me aproveitar dessa onda para conseguir entrar na CBN, né? Eu sempre digo que, tipo, o fato de ter produzido um podcast como trabalho de conclusão de curso foi decisivo para que eu entrasse na CBN, porque eu levei aquilo como portfólio e eles gostaram muito do meu perfil. E daí, por isso, fui contratada. Mas não era uma coisa que eu imaginava que fosse acontecer tão rápido, sabe? Foi muito rápido, assim. Eu me formei, daí tive uma outra experiência sendo estagiária, produzindo conteúdo para a Latam, né, para a revista de bordo da companhia aérea. E aí, naquela ocasião, acho que um ano depois, mais ou menos, que eu tinha me formado, surgiu essa vaga na CBN, me apliquei.
E foi isso, né? O podcast que eu tinha feito foi meio que decisivo para que eles achassem meu perfil interessante. Não era uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer tão rápido. Mas que bom que deu certo, sabe? Eu imagino que o trabalho que você está fazendo hoje no Nubank, na época da faculdade, nem passava pela tua cabeça que era papel também de jornalista. Como é que foi essa transição? Olha, eu acho que foi difícil, porque dentro da CBN eu gostava muito do que eu fazia. Eu gostava, e na CBN eu tive muitas oportunidades de fazer coisas diferentes. Quando eu entrei lá como trainee, e por isso eu tive a oportunidade de girar entre as posições, né? Então fiquei um tempo fazendo o podcast Vozes, depois fui para a produção dos programas ao vivo, mas lá a gente também faz apuração, a gente também faz reportagem, tem os plantões de finais de semana em que a gente fica girando, né? Eu passei por quase tudo, assim, tive um 360 bem completo. E eu amava o que eu fazia e amava as pessoas com quem eu trabalhava lá, colegas que inclusive são mackenzistas e que, enfim, era uma equipe muito boa, até hoje é. Então foi muito difícil tomar essa decisão porque eu já tinha uma ideia dos caminhos que eu podia seguir se eu continuasse no jornalismo tradicional, né, em redação tradicional. Mas eu acho que também surgiu uma pulga atrás da orelha do tipo, acho que eu posso arriscar, acho que o momento de arriscar é agora. Eu ainda estou no começo da carreira, acho que eu posso tentar coisas diferentes e, sei lá, na pior das hipóteses, se não der certo, eu posso voltar para o caminho de onde eu parei. E aí foi isso. Então, eu entrei no Nubank, acho que movida pela curiosidade de produzir um conteúdo para uma empresa, de entender como que eu, como jornalista, podia contribuir para as necessidades que eles tinham naquela equipe de comunicação. E até agora tem dado bastante certo. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou lá e tem sido uma experiência muito positiva. Você usou a expressão, né, que a gente utiliza constantemente, que é o jornalismo tradicional. Você sente que há um espaço para o jornalismo não tradicional? Porque eu vejo que o que você produz também é papel de uma pessoa da comunicação. Sim, eu acho que existe muito espaço e foi isso que eu percebi, acho que indo para o Nubank, sabe? Porque eu acho que as marcas hoje perceberam muito qual que é o valor de uma informação bem apurada, qual que é o valor de um conteúdo bem feito, como que elas podem levar a mensagem que elas têm de marca para outras pessoas a partir das skills que um jornalista tem, sem necessariamente precisar gastar com publicidade, sabe? E aí eu acho que eles estão cada vez mais montando equipes que produzem conteúdo, e aí é nesse lugar que o jornalista pode entrar, com esse olhar que a gente tem para a notícia, para o que é importante, para o que é relevante, para quais são os personagens fundamentais de uma história, eles são muito importantes também nesse espaço de criação de conteúdo, porque a gente pode, acho que melhorar assim, o conteúdo que a gente produz, sabe? Acho que esse olhar que a gente tem enquanto jornalista para a criação de conteúdos, mesmo que seja para uma marca, é muito valioso. E acho que as marcas têm percebido o poder disso. Quando você entrou na faculdade, já não era mais obrigatória o diploma, né, por exercício legal da profissão. Você acha que a universidade ainda é importante para a formação jornalística? Nossa, totalmente. Eu acho que é dentro da universidade que a gente vai ter essas bases, né, para o profissional que a gente quer ser. E eu acho que para além do conteúdo acadêmico, para além das discussões em sala de aula, para além da exposição que a gente tem a autores, visões diferentes, as relações que a gente vai construindo dentro da universidade são fundamentais. Então, acho que assim, as relações e as discussões que nascem a partir dessas relações. Então, percebe como é rico ter uma sala com alunos como eu, como a própria Amanda que você citou aqui, vindo de regiões diferentes, estando em contato com outras pessoas. A gente cresce muito a partir dessa diversidade de opiniões que vão nascendo dessas discussões na sala de aula. Então, eu acho que é fundamental. E essas relações também são muito importantes. As pessoas que a gente conhece aqui são pessoas que às vezes a gente vai levar para a nossa vida, são pessoas que vão nos ajudar, são pessoas que vão sempre lembrar da gente quando uma oportunidade nova de trabalho aparecer, quando a gente precisar de um espaço para poder mostrar o nosso trabalho. Então, eu acho que as relações que a gente constrói quando está na universidade são fundamentais, tanto quanto o conhecimento acadêmico, que, claro, é importante. E eu acho que quando você chega no mercado de trabalho, depois de ter feito uma universidade boa, sabe, ter prestado bastante atenção nas aulas, ter se aplicado nas tarefas, você chega um pouco mais pronto, sabe? E principalmente aqui no Mackenzie, que eu acho que também a gente consegue ver um pouco de cada coisa para depois
decidir o que quer fazer. Quando eu cheguei no rádio, eu me senti um pouco mais pronta, porque eu já tinha tido experiências de rádio e de podcast aqui dentro da universidade que me deram base, sabe? Então, eu acho que foi fundamental. Érica, a área de comunicação é feminina? Eu acho que mas isso não necessariamente se reflete em diversidade, no sentido de que eu acho que ainda existem lacunas para diferentes tipos de mulher. Cargos, por exemplo? Exatamente. Acho que ainda é difícil ver mulheres negras, mulheres transexuais em posições de liderança, por exemplo, e a gente sabe que estar na liderança de uma empresa é o que move os ponteiros, é o que é decisivo para que mais pessoas diversas sejam contratadas. Você está na liderança, você consegue influenciar no olhar que uma notícia vai ter, na abordagem que aquela pauta vai ter, e isso eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar num lugar de equidade, sabe? Eu acho que apesar, pelo menos a experiência que eu tive, tanto no Nubank quanto na CBN, apesar de ter muitas colegas do meu lado, mulheres, eu acho que poucas eram diferentes ou parecidas comigo, assim, poucas eram negras ou poucas eram indígenas, então eu acho que a gente ainda tem essa lacuna quando pensa em diversidade. Não chegou ainda a equidade, como você disse. Eu acho que não. Acho que a gente tem feito esse trabalho, né? Jornalistas como eu, estando nessa linha de frente, produzindo conteúdo, acho que a gente tem, de alguma forma, influenciado para que esse mercado seja diferente, para que a gente consiga fazer a diferença, mas eu acho que ainda está meio passo de formiga, sabe? Se você pudesse sugerir o que seria fundamental para que esse mercado conseguisse, pelo menos, ficar um pouco mais igual. Eu acho que esse papel da liderança, acho que fazer uma busca ativa de profissionais negras que possam estar nesses papéis de liderança, porque elas existem e elas, às vezes, só precisam de uma oportunidade. Então, se você é uma empresa, se você tem esse poder de convocar o RH da sua empresa para que faça essa busca, essas mulheres estão aí. Às vezes, elas só precisam de uma oportunidade. Às vezes, elas estão invisibilizadas pelo mercado e, às vezes, precisam ir para outras profissões ou fazer uma coisa completamente diferente daquilo que elas se formaram para ter a subsistência, para poder ter um emprego, para poder pagar as contas. Mas é uma coisa de você olhar e falar, cara, essa mulher vai ser uma boa líder, dar oportunidade e não só oportunidade, mas também permitir que essas mulheres possam aprender durante o processo. Porque eu acho que um peso muito grande que a gente, enquanto pessoa negra, carrega quando está no mercado é essa coisa de ser perfeito, de não poder falhar. A gente chega com essa pressão porque a gente é a primeira geração. Nós somos as primeiras pessoas que estamos chegando nesse lugar e a gente pensa, cara, preciso fazer acontecer. E a gente vai errar, porque faz parte do processo, a gente aprende no erro. Só que eu acho que também existe pouca vontade das empresas em perceber isso, em acolher esses funcionários, às vezes oferecer capacitação para que eles possam exercer esse papel com mais qualidade. Então, acho que caminha um pouco por aí, pela capacitação, pela oportunidade e pela aprendizagem mesmo, sabe? Voltando especificamente no jornalismo, Érica, que avaliação que você faz do jornalismo? Você acompanhou, né? A gente pode pegar de 2016 a 2018, foi alguns anos tumultuados na política brasileira. Que avaliação que você faz do jornalismo hoje e se mudou da sua formação até aqui? Cara, eu acho que é isso. Acho que ao longo desses anos a gente foi meio que aprendendo com tentativa e erro. Eu acho que, de certo modo, a gente foi exposto a situações inéditas em função dessas mudanças de governo, em função do último presidente que a gente teve. Acho que a gente foi exposto a situações inéditas que a gente não sabia como lidar, a gente não sabia como cobrir, às vezes situações aconteciam que a gente precisava ter o jogo de cintura para poder levar a melhor informação, e eu acho que foi difícil. Acho que a gente errou em alguns momentos, mas eu tenho percebido que, e principalmente porque eu estive na CBN nesse período de pandemia, eu acho que a gente errou, mas querendo acertar, sabe? E tenho a sensação de que a gente saiu mais forte desse cenário porque é isso, aprendemos com os erros. Não sei se para o futuro as coisas vão ser melhores, mas eu espero que sim, sabe? Valeu a pena fazer jornalismo? Valeu muito a pena. Eu não sei, acho que eu não teria feito nada diferente. Eu me sinto muito orgulhosa da trajetória que eu construí até aqui, sabe? Acho que é isso. Foram anos maravilhosos que eu passei aqui dentro e eu com certeza não teria mudado de curso. Não me imagino fazendo outra coisa hoje, sabe? Então foi maravilhoso.
algum conselho para quem... Ou conselho não, alguma dica para quem está fazendo jornalismo? Eu acho que a dica seria estar presente nas aulas, estar presente com os professores, manter boas relações entre os professores, entre os colegas, ficar bastante atento às coisas diferentes que aparecem, assim, projetos especiais, porque às vezes esses projetos vão ser importantes para você. Extra classe, né? Exatamente, coisas que acontecem para além da sala de aula, sabe? Porque eu tive bastante envolvida nos meus anos de faculdade em outras coisas que estavam rolando. E eu acho que isso foi importante para que eu conhecesse pessoas e para que essas pessoas também conhecessem um pouco do que eu fazia, sabe? Acho que essa seria a dica. Érica, obrigado, viu, pela sua presença, obrigado por esse bate-papo bastante... Eu estava aqui te ouvindo, lembrando da Érica em sala de aula, não mudou, amadureceu apenas e ficou bem legal. Obrigado, viu? Obrigada a você pela oportunidade, fiquei muito feliz com o seu convite e é isso, estou aqui sempre à disposição. Não fala isso que a gente chama mais vezes. Podem chamar. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.